Inclusive, na mesma portaria que o ministro falava, ele também mostrou uma preocupação com o impacto da seca na inflação. E aí ele disse que a pasta acompanha a evolução da falta de chuvas e o efeito disso, principalmente no preço da energia. Vamos ouvir o que ele diz? A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima, né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática e nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso, mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com o juro, né? Juro é outra coisa, né? Agora, Haddad é azarado, né? Podia passar semanas agora comemorando o PIBão, pensando mais de 3%. Aí vem a seca. E aí vem a seca e, talvez as coisas mudem. Exatamente. E tem todo sentido isso que o ministro está falando e essa preocupação já está batendo ali na porta do governo. Não dá para fechar os olhos, Muriel. Inclusive, a gente já tem economistas trazendo, revisando as projeções da bandeira tarifária. A gente viu recentemente aquela confusão ali da ANEEL em relação à questão da bandeira tarifária, ia direto da verde para a vermelha a fase 2, exatamente, o patamar 2. E aí eles refizeram cálculos, inclusive a gente voltou para o patamar 1. Só que tem vários economistas que fazem essa projeção de bandeira tarifária e o que mostra é que a gente não vai ter como, diante dessa seca de agora, a gente não vai ter como fugir desse patamar 2 da bandeira tarifária, pelo menos em novembro, com certeza a gente não deve fugir disso. Ou seja, o que seria essa bandeira tarifária? Lembrando para quem está nos assistindo agora, é uma taxa extra que a gente paga a cada 100 kWh consumidos em sua residência ou na sua empresa, você paga uma tarifa a mais. A bandeira tarifária vermelha no patamar 2 é a taxa extra mais cara, que fica ali na casa dos R$ 7,00 e um pouquinho. Então, você paga a mais essa bandeira tarifária. Por quê? Porque a gente precisa acionar, por exemplo, as termoelétricas, que têm um custo de energia muito mais caro. Então, com os reservatórios, com o nível mais baixo da água, não dando conta da demanda que aumenta com esse calorão, muitas pessoas ligando mais vezes, ar-condicionado, utilizando mais refrigeradores, ou seja, tudo isso é um efeito em cadeia. A gente automaticamente precisa de mais energia, nesse caso com o reservatório mais baixo, energia mais cara, que são das termoelétricas. Então, para esse ano, a gente não deve voltar para a bandeira tarifária verde, que era a estimativa anterior, que a gente até poderia ir para a amarela, mas aí depois voltaria para verde. Ou seja, isso mudou. Bandeira tarifária verde só no ano que vem. Por consequência disso, a inflação sente, não resta dúvidas, o que o ministro fala tem total sentido de começar essa preocupação agora. Ou seja, Débora, a gente está lidando com uma situação que, para além dessa situação, desse cenário de seca, a gente vai ver temperaturas altas, a gente vai ter que ligar mais o ar-condicionado, ligar mais ventilador, vamos gastar mais energia e aí, somado a isso, a gente vai automaticamente já ter que pagar uma conta de luz mais cara. Ou seja, se você está em casa tentando entender, está tranquilo na bandeira verde, a partir de agora vai mudar. Já mudou. Na verdade, a gente já está na bandeira tarifária patamar 1, já começou nesse mês. Só que essa inflação que a gente divulgou agora, que veio em deflação, ela não ainda captou os efeitos dessa bandeira tarifária. Por isso que a gente está falando muito, a gente teve deflação agora, só que isso deve mudar. Pois é. Não, e esse é um ponto importantíssimo para a gente continuar falando sobre isso, para que a gente entenda um pouco desse impacto, porque existe uma preocupação muito constante com relação até ao preço de alimentos. E a gente fala de uma inflação que pode vir a aumentar. A gente teve uma inflação negativa e a gente comemorou muito, inclusive, falando aqui de uma inflação negativa depois de muito tempo. Só que, por outro lado, a gente está num cenário de que para os próximos meses, levando em consideração essa seca, a gente vai ter a bandeira tarifária mais alta e vai ter também, talvez, alguns alimentos mais caros. Então, esse é o cenário que começa a se desenhar? Já a partir de agora, já tá desenhado, né, Mori? Não tem muito como a gente mudar. A gente já está vendo atraso no plantio, por exemplo, da soja. A gente já está vendo a laranja sendo muito já impactada nos preços, porque no final das contas a seca deixa o fruto menor. Isso diminui também as safras. E aí a gente começa a sentir no preço, não só da laranja, soja, café, ou seja, são vários alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, alimento de consumo básico. E já a carne, inclusive, vai começar a ficar
ficar mais cara. Exatamente isso, a gente já começa a sentir. Só para você ter uma noção, Muriel, a laranja, por exemplo, a safra, ela deve ser menor em 30% do que o que a gente tinha no ano passado. Ou seja, eu estou citando aqui a laranja, porque a gente já tem uma projeção de fato aqui na mão, mas são vários outros alimentos que com certeza acabam sendo impactados. A soja, ela não começou ainda o plantio, porque não tem como manusear o solo ali que está muito mais seco. E isso acaba também afetando, ou seja, a gente tem atraso também na colheita e sai no efeito em cadeia. O café, tem muita gente que já está olhando o café na prateleira do supermercado bem mais caro, né? Já sente esse preço, ali o patamar já aumentou um pouquinho do preço, porque a gente também acaba tendo impacto na safra que está no período de floração nesse momento. E aí você começa a aumentar o preço do que tem em estoque, porque sabe que lá na frente isso vai faltar. Então, tudo isso começa realmente a fazer preço na inflação. A de agora foi deflação, beleza. Sim. Mas vamos ver os próximos que deve com certeza já captar aí esse aumento. Apertem os cintos. A gente vai já voltar com a Débora, inclusive, para a gente falar especificamente sobre horário de verão, outro tema polêmico para que a gente Será que vai entenda. voltar? Pois é, vamos ver. A gente fala mais Você sobre é a favor ou contra o horário de verão? Vamos falar sobre isso já. Obrigada, Até viu? mais, Maria.